E uma outra coisa também que eu queria falar, que às vezes tem pessoas que têm AVC que se estabilizam rápido e que conseguem melhorar o quadro. Às vezes hoje em dia passa por trombectomia mecânica e às vezes quase não fica com sequelas. Tem muitas pessoas que têm mínimas sequelas pós-AVC hoje em dia. E tem pessoas que demoram muito para estabilizar o quadro. Às vezes passou por craniotomia, tem que fazer cranioplastia. E esse tempo também, né, que essa pessoa demorou para se estabilizar hemodinamicamente, sair do hospital, enfim, demora mais, e aí a gente tem uma intervenção, às vezes, um pouco mais à frente, que pode, né, influenciar, assim, pelo menos naquele momento, naquele ganho. Então, são vários fatores mesmo, além do fator corporal, vamos dizer assim, né, alguns fatores também que podem influenciar aí nessa recuperação. Mas que bom, o avanço das tecnologias cirúrgicas, né, tem, de fato, ajudado bastante aí o pós, né, o pós-AVC, e especialmente com novas perspectivas que têm surgido aí em pesquisa, que você às vezes nem acredita que aquilo ali pode ser possível, e a ciência tem mostrado que sim, é possível, como já muita coisa já avançou, certamente desde que começou, 19 anos para cá, em diferentes frentes, não só... Nossa, é muito diferente. Recentemente a gente teve a incorporação, né, da trombectomia mecânica ao SUS, né? Então, ainda claro que para isso tornar realidade qualquer hospital público ter lá a trombectomia acontecendo, é um caminho, né? Não é assim de uma hora para outra, principalmente visto a situação que a gente está de saúde hoje, né, no mundo inteiro. Mas isso já é um avanço e um ganho assim tremendo, e estudo brasileiro, né? Isso é mais legal ainda, né? Foi um estudo brasileiro, né, que fez, né, que comprovou e que foi publicado em revistas aí de peso e que comprovou a eficácia mesmo e a mudança na vida daquele paciente em termos de melhora e das sequelas e reversão de diversas sequelas, dependendo de como é feito, na hora, enfim, tem aí os pré-requisitos, vamos dizer assim. Mas, de certo, assim, a evolução da tecnologia hoje a gente tem que saber utilizá-la a nosso favor, né? Tanto em questão, né, das cirurgias, como até do que a gente tem aí de possibilidade aí para avaliar e para tratar os pacientes, né, Simone? Com certeza. A literatura é bem vasta e cada vez mais estudos robustos têm mostrado diferentes técnicas de tratamento. Já a gente chega lá, né? As pessoas continuam fazendo perguntas. Por favor, peço para deixar para o final, a gente vai abrir para perguntas, né, para não tá dando ibope aí bastante, graças a Deus. Aqui o Walter fez uma pergunta, o André. A gente responde tudo aí. A gente responde tudo no final, tá, pessoal? Assim, podem ficar tranquilos que eu vou voltar, se vocês quiserem, vocês podem repetir. Eu não queria fazer agora porque pode comprometer aí o andamento da sequência lógica do que a gente está discutindo. Bem, ok, eu já sei quais são os pré-requisitos da marcha e tal, mas eu devo necessariamente identificar que tipo de marcha é aquela. Existe a classificação da marcha? É isso? Então, até não sei se tem profissionais escutando a gente aqui, se não tem agora, se vai escutar depois, ou se são só pacientes, enfim. A gente, quando está na faculdade, eu não sei se você passou por isso, então, eu vou falar para as duas populações, tá? Então, vamos lá. A gente, quando está na faculdade, eu não sei se você realmente passou por isso, eu passei quando eu aprendi sobre diferentes tipos de marcha neurológica, enfim, né? Que a gente tinha aquela marcha característica do paciente com AVC, do paciente com Parkinson, e dava-se nomes para essas marchas, né? Uma das famosas era ceifante, né? Enfim. Eu, desde que comecei a estudar marcha, eu sempre percebi, por conta dessa variabilidade de casos e de diferentes maneiras de se andar, apesar de ter algumas que são mais comuns, mas nunca, isso é fato, nunca nenhuma pessoa anda igual a outra, mesmo antes do AVC. Depois do AVC isso também continua, isso é fato. Então, o que eu comecei, o meu mestrado foi nesse sentido, a pensar
é que eu preciso literalmente entender exatamente quais são esses pré-requisitos que estão alterados, quais são as alterações que esse paciente tem especificamente. Então, por que esse paciente está andando com o pé caído? Por que esse paciente está rodando a perna para fora? Por que esse paciente não dobra a coxa como deveria para colocar o pé lá na frente? Então, a gente passa a estudar o que é esperado em termos de parâmetros normais da marcha, que existe também uma variabilidade, como eu falei, porque ninguém anda igual a ninguém, mas existe, assim, parâmetros em termos científicos para a gente se basear, para a gente ter uma ideia do que é esperado, né? Para que a gente possa entender, Desculpa, ou seja, é importante ter levar em consideração isso, né, que você está falando, que no passado, não muito distante, se utilizava essas classificações mais amplas, talvez nada contra, né, talvez deva continuar, mas depois disso, tentar aumentar a lupa e dizer, olha, tá tudo bem, ele tem uma marcha característica do AVC, não é a marcha do Parkinson, mas agora eu vou tratar o indivíduo, né, que é a história de tratar o indivíduo, não a doença, né? Assim, então a gente tem e também outra discussão, que é tratamento, o que não é tratamento, né, e tal. São nomenclaturas que chegam para a gente estar discutindo e baseado nisso tomar a melhor tomada de decisão. Mas é mais ou menos por aí, né, Ludmila? Assim, você tem a possibilidade inicialmente de avaliar o paciente, identificar que ele tem uma marcha, porque de fato é diferente a marcha do parkinsonismo, né, do paciente que pode AVC, beleza. Mas leva em consideração que dentro daquele universo dele, ele pode ter, um fêmur maior que o outro já desde sempre, né, por outro fator anatômico. Então, exatamente. É preciso considerar a especificidade. Exatamente. E aí, e dentro também do quadro de AVC, se você pega um AVC geralmente em região de cerebelo, você vai ter uma marcha completamente diferente, né, que é uma marcha mais característica apáxica, que a gente chama de descoordenação, desequilíbrio, do que uma pessoa que teve uma lesão lá em artéria cerebral média e uma alteração numa região motora primária, por exemplo, né? Então a gente tem aí, mesmo dentro do AVC, características de marcha também bastante diferentes, não é só pé caído, muito pelo contrário, muito mais do que isso. Sim, paciente com Parkinson que tem freezing vai dar completamente diferente, né, de quem não tem freezing. Paciente com Parkinson com rígido acinético, totalmente diferente do paciente com tremor. Então, de fato, o universo, acho que também essas classificações mais antigas, elas foram importantes, talvez, como falei, ainda seja, mas que seja um pontapé inicial aí para algo mais aprofundado na prática clínica. Exatamente. Não dá para a gente utilizar só essas classificações para levar isso para a prática clínica. Talvez seja uma ótima para o início do entendimento daquela pessoa que está lá na graduação e que nunca teve contato nenhum com isso, né? E aí a gente tem que explorar isso um pouco mais, né? Na hora que o paciente chega até a gente, né? E tentar entender o que está acontecendo de fato com aquele paciente, né? Então, hoje a gente tem aí recursos, né, tecnológicos que a gente estava falando anteriormente para isso. Então, a gente tem como avaliar tridimensionalmente uma marcha, por exemplo, e conseguir entender exatamente o quanto que o joelho está dobrando, o quanto que aquele pé está levantando, o quanto que aquele quadril está levantando, aquela coxa está subindo, aquele bumbum está ativando na hora que tem que ativar, né? Está contraindo na hora que tem que contrair, o passo está no tamanho ideal, está na largura ideal, a velocidade está adequada, não está. Então, olha só a quantidade de informações que a gente tem. Exatamente. E assim, eu estou falando num cenário ótimo, né, do que o seu paciente tem a possibilidade de fazer uma avaliação dessa, que, né, custa, né, não é tão absurdo o custo disso, vale a pena, eu sempre acho que o custo-benefício sempre vale a pena se fazer, mas não é todo mundo que tem essa possibilidade. Então, independente disso, a gente tem formas, né, de avaliar qualitativamente, olhando e entendendo a qualidade do movimento daquele paciente, se está tendo ou não compensações de movimento, quais compensações que a gente tem que travar ali para conseguir ativar o músculo que precisa ativar. Mas tudo isso a gente precisa entender antes qual é a forma
mais adequada, normal, né? O parâmetro que a gente estava falando anteriormente, que é esperado para a pessoa andar. E o quanto que essa pessoa que teve AVC está fora daquele parâmetro? E o porquê que ela está fora daquele parâmetro? E aí a gente vai trabalhar em cima disso, né? E aí que entra o início do nosso planejamento de tratamento, se o foco for melhorar a marcha, melhorar essa atividade específica, né?